Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre esse algoritmo que está na tela aí, que é o algoritmo que calcula os números na sequência de Fibonacci. A maioria das pessoas que fazem algum curso de programação acabam tendo que aprender esse algoritmo mais cedo ou mais tarde, mesmo sem saber exatamente qual é a utilidade dele. Então hoje eu vou explicar para vocês o que esse algoritmo faz e depois a gente vai passar realmente para a parte importante, que é por que esse algoritmo é útil. Então vamos lá. Para quem não conhece a sequência de Fibonacci, ela é uma sequência que começa mais ou menos assim. O nosso primeiro valor da nossa sequência é 1 e o segundo valor também. Então, como é que essa sequência ela é criada? A gente pega sempre os dois últimos valores, somamos eles, então 1 mais 1 vai ser 2, e o nosso próximo termo é igual à soma dos dois últimos. Então, só para fazer mais um exemplo, se eu quisesse calcular o quarto termo da sequência, a gente pega o segundo e o terceiro termo, soma eles, então 1 mais 2 igual a 3, e esse é o nosso quarto termo. Então, o nosso código ele serve justamente para fazer essa expressão funcionar. Aqui no nosso código, vocês podem ver que nós temos quatro variáveis do tipo inteiro. Nós temos a variável termo atual, que começa com o valor 1, e o próximo termo que também começa com o valor 1. Essas duas variáveis aqui estão representando para a gente, no momento, esses dois valores iniciais aqui, o 1 e o 1. Então, são o meu primeiro e o segundo termo. Depois disso, eu tenho minha variável inteira soma, que vai receber a soma do meu termo atual com o próximo termo para a gente poder calcular o novo termo. Então, o meu termo atual começa em 1, o meu próximo termo também começa em 1, e a primeira vez que eu rodar meu código, a minha soma vai valer 2, que é o valor que vai ser o nosso próximo número na sequência. E o n, no caso aqui, é só uma variável para a gente poder calcular até o número que o nosso usuário quer na nossa sequência de Fibonacci, ok? Então, por exemplo, se o usuário digitar 5, aí a gente vai calcular até o quinto termo, que seria, no caso, 5 também. Então, como é que o nosso código aqui está funcionando? Para a gente começar, eu tenho um printf pedindo para ele digitar um número maior do que 2, porque nós já temos o termo atual e o próximo termo, que no caso são o primeiro e o segundo termo na nossa sequência. Então não faz sentido a gente pedir para ele um número menor do que 2 ou igual a 2, porque o primeiro e o segundo termo já são fixos. Então a gente sempre quer que o nosso usuário digite um termo maior do que 2. Para garantir que ele vai digitar sempre um termo maior do que 2, eu fiz um if para tratar a entrada dele. Então a gente verifica se o n que ele digitou é maior do que 2 para a gente continuar rodando nosso código. Se não for, a gente vai simplesmente avisar para ele que o valor que ele digitou é menor do que 2 e que a gente precisa de um valor maior do que 2 para o nosso código rodar. Então, se o valor que ele digitou for válido, a gente vai cair aqui dentro. O que esses dois printfs aqui embaixo estão fazendo? Eles estão simplesmente imprimindo o termo atual e o próximo termo, certo? Que começam como o meu primeiro e segundo termo da sequência de Fibonacci. Em seguida, eu tenho um for que começa em 3. Por que ele começa em 3? Porque nós já temos o primeiro e o segundo termo, e como aqui a gente quer qualquer número que seja maior do que 2, o menor valor possível que seja maior do que 2 e é inteiro é 3. E ele percorre até menor ou igual a n, ou seja, se o nosso usuário está 5, ele vai começar em 3, vai percorrer o 3, vai percorrer o 4 e vai percorrer o 5 e depois vai parar. E a nossa terceira parte do for, a gente está somando para o nosso valor de ir aumentando consecutivamente. Então, como é que a gente vai calcular realmente o valor usando o nosso código? A gente vai pegar o valor dos nossos dois termos atuais, ou seja, o primeiro termo, que é o nosso termo atual, e o próximo termo, que é o segundo, e a gente vai começar somando esses dois valores. A nossa variável soma, atualmente, está recebendo o valor do termo atual e do próximo termo. Os dois, no começo, são 1. Então, 1 mais 1 igual a 2, e 2 é o nosso próximo termo na sequência. Só que para a gente continuar, eu preciso fazer alguma coisa na minha lógica para depois que eu determinar o próximo termo, atualizar os valores do termo atual e do meu próximo termo, para que a gente consiga continuar seguindo essa lógica de soma. Okay?
Então, como é que eu faço isso? Então, dentro do meu for, eu já estou fazendo a lógica da soma, certo? Então, eu pego soma e falo que ela é igual ao termo atual e o próximo termo. Depois disso, eu preciso atualizar os valores dos meus termos. Então, o meu termo atual, nesse momento, é 1. Depois, eu tenho que mover essa referência daqui para essa referência daqui, certo? Então, eu tenho que deslocar o meu termo atual em uma posição. Como minha próxima posição ainda é 1, ele vai receber o próximo valor, mas no caso ele vai só estar recebendo 1. Depois que eu fizer isso, eu tenho que mudar a referência do meu próximo termo dessa posição para o termo que a gente acabou de calcular, que no caso é 2, certo? Como é que a gente faz isso? Justamente aqui nessa terceira linha, a gente fala que o próximo termo é igual ao valor da soma que a gente tinha calculado anteriormente. Então, o nosso printf aqui ele serve única e exclusivamente para a gente imprimir os valores da nossa sequência que a gente for calculando e é basicamente isso o nosso programa. Eu vou rodar aqui ele para vocês verem ele funcionando. O nosso programa aqui terminou de compilar e agora ele está pedindo para mim para eu entrar com um valor maior do que 2, ok? Eu vou pedir para ele calcular para mim até o quinto valor e aqui a gente pode ver que ele calculou certo, né? Então, o primeiro termo é 1 e o segundo termo também é 1. O terceiro é 1 mais 1 igual a 2. O quarto é 2 mais 1, que é igual a 3. E o 5, 2 mais 3, é igual a 5.